Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Hoje vamos falar do papel da mulher na igreja. Fica ligado. Olá, você está na Reconnect, 10ª temporada, quase 4 anos. E sempre comigo, impossível esse programa sem ele, meu historiador de plantão favorito nas 10 temporadas. Olá, Bernardo. Olá, galera Roberto reconectado. Leão. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, diversos temas, tratando sobre temas interessantes. O primeiro programa da 10ª temporada, show. Foi Se você top. perdeu, tá lá no YouTube. Foi com Jová Mendes, historiador, pesquisador. Nós falamos sobre a igreja primitiva. Você sabe como é que foi a formação da igreja católica primitiva? Então, vai lá no nosso YouTube, que tem na íntegra, sem corte, sem nada. Você vai assistir como se estivesse assistindo agora ao vivo, tá? Então, para continuar um papo, e papo muito bacana, que inclusive na entrevista com o Jová Mendes, nós falamos um pouco sobre o papel da mulher na igreja primitiva, né? Que na igreja primitiva a mulher tinha um papel, inclusive, mais protagonista do que o homem, né? Na preservação da fé deixada por Cristo, a mulher teve um papel mais protagonista, inclusive, do que o masculino. Como é que está esse papel hoje? Como é que está esse papel hoje? Como é que foi construído aí o que hoje se compreende como papel da mulher na igreja? Ou como o espaço que a mulher ocupa na igreja? É isso aí. Então, para falar sobre esse assunto fantástico, ela que é pastora aqui da igreja da Sou Livre, pastora Sara Cavalcante, é um grande prazer recebê-la. Inclusive, nós recebemos aqui o Felipe Scarcella da Sou Livre também. Felipe é um queridaço. 3 vezes, né? É um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer todo meu, viu? E parabéns a vocês pelo programa, né? Um programa laico. Leve. Plural, como sempre falamos. Isso. Plural, que coisa boa. Pastor, eu queria começar falando os papo com a senhora, falando assim, o seguinte: como foi a sua jornada pocket, né? Claro, porque se for contar toda a sua busca espiritual, não vai caber, Sim. não vai, tinha que fazer 5 temporadas para a senhora, Sim. com certeza, né? Mas de uma forma pocket, até a Sarinha, Sim. até virar pastora Sara Cavalcante. Tá. Então eu posso dar uma pincelada aí, Por né? favor. Dar uma Porque pode ser pincelada. inspiradora para muitas mulheres que estão aí, né? Sim. A minha família, que se inicia sempre assim, né? A minha família é uma família protestante, presbiteriana, e eu fui batizada na igreja presbiteriana. Minha avó era da presbiteriana, meus pais se conheceram na igreja presbiteriana, se casaram na presbiteriana. Então, a gente, somos 6 lá em casa, né? Comigo, 6 mulheres, todas. Ei! Né? Por isso que lá em casa a gente diz que é a casa das 7 mulheres, né? Porque o meu pai se foi e ficaram as 7. Né? Olha aí. Então, assim, criada dentro como um temor de Deus, né? Só que a Sarinha, né? A Sarinha, cedo ficou muito rebelde, né? Ficou muito rebelde no sentido de descobrir a sua sexualidade, né? Descobrindo a sua sexualidade, e aí não viu espaço para ser quem era, né? Sim. E então, eu digo que o mundo tragou, como diz Sim. né? O mundo tragou, né? Tanto assim que a minha vida não dá um livro, né? Dá uma enciclopédia, né? Quando diz volume 1, volume 2, volume 3, né? Então, assim, eu comecei logo muito cedo a fumar, a beber, né? Porque a família não aceita. Eu também comecei a ensinar, mas continuo até hoje, tô brincando. A família não aceita. Então, com 12, 13 anos, eu já... A família toda evangélica. Toda evangélica. Então transgrediu mesmo os padrões da família. Ovelha negra, totalmente, né? Então, eu cheguei para os meus pais, né? E eu era, acho que eu tinha 12, 13 anos quando eu contei. Porque eu não sabia o que era que estava acontecendo assim direito, né?
E as pessoas de confiança de uma menina dessa idade são os pais. Ou é para ser, né? Ou é para ser. Então, pela criação que eu tive, eu convidei eles dois para conversar. Eu convidei, né? E eu contei. E aí eu pensei que ia ser né, a minha libertação, na verdade, foi a minha prisão, né? Que eles foram criados daquela forma. Então, hoje a gente tem esse entendimento, mas na época não tem. Sim. Né? Então, o mundo me tragou. Mas na época, como adolescente, você queria aceitação, você queria acolhimento. Isso. E aí, eu fui para o mundão. Cedo, tentei, não consegui e fui para o mundão. Né? Daí, essa história a gente pula do mundão. Deixe né? para lá. Deixe para lá, né? Só que esse para lá foi muito profundo. Sim. Né? Que eu só realmente parei com 38 anos. Então, foi um longo para lá. Foi um longo para lá. Gostou do mundão, né? Foi, né? Porque me envolvi com muitas pessoas, aquele movimento, né? Se bem que os meus relacionamentos sempre são assim, bem duradouros. Fiquei 8 anos com a pessoa, mais 8 com outra pessoa. A última pessoa que eu tive agora foram 15 anos. Então, assim, mas no mundão, né? Esses 15 anos agora não. Então, vamos partir, deixar esses 38, né? Assim, meio para lá, aquele pulozinho que a gente deu agora, né? Pulusão, né? Mas só para entender esse 38, só uma pergunta, pastora. A senhora sentia falta da igreja? Eu chorava. Eu em mesa de bar, eu bebia e chorava. Eu não conseguia, por exemplo, cantar um corinho da igreja que eu tinha aprendido quando era criança. Então, a minha criação presbiteriana, ali, cristã, ela foi muito forte. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa, de fato, educar os nossos filhos, né? O que a gente entende como certo, como correto, né? Para que um dia eles decidam. Mas primeiro a gente tem a nossa obrigação de espiritualizar os nossos filhos. Né? Primeiro, eu até hoje, por exemplo, como é que eu manuseio a Bíblia com certa facilidade? Por quê? Porque eu aprendi quando eu era chamar cordeirinho na igreja, né? Através de uma musicazinha que aprendi todos os livros da Bíblia todinha. Né? E ali para me manusear, eu sei que esse é depois desse, esse é antes desse. Então é mais fácil. Mas, pastor, assim, desculpe interromper. Pois não. Nesses 38 anos, né, de mundão, né? Vamos botar 25. 25. Porque, sim. De 25. Ficou essa ruptura de crenças, essa ruptura, essa transgressão cultural que a senhora fez na sua família. Como foram esses 25 anos depois? Eles, depois, com o tempo, não, é nossa filha, a gente vai ter que aceitar, ou não? Arranhou a relação com os pais e não teve mais jeito? Assim, eu passei muito tempo morando fora. Morando fora como? Em outros lugares, com outras pessoas, entende? Longe da família. Longe da família. O tempo que eu fiquei em casa foi sempre muito, muito ruim. Que é aquela coisa de sai no carro, não sabe quando é que volta, nem se volta, nem como volta, né? Então, é esse tipo de transgressão dele. E a senhora sentindo falta surgente da igreja, sentindo falta também da família, obviamente. Sentindo falta. Eu começava a cantar as músicas que eu aprendia quando eu era criança, na igreja, e ali eu já chorava. Eu não conseguia terminar uma música. Entende? Eu não conseguia terminar, cantar uma música, porque aqui dentro, a saudade, isso é algo espiritual mesmo, sabe? O seu espírito tem saudade, né, da comunhão com Deus. Aí como foi esse seu retorno a uma fé estruturada? Porque a fé a senhora nunca perdeu. A uma fé estruturada no papel de igreja, vamos chamar assim. Como foi esse seu retorno? Como foi a senhora, agora eu vou buscar a minha fé do meu jeito, que me aceite como eu sou. Pronto, então agora sim, agora é o Reconnect. Agora é o Reconnect. Né? Agora essa Reconnect. Como foi, né? Essa aí dá outra enciclopédia, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui, né? O que aconteceu foi que eu não aguentava mais a maneira que eu vivia.
Eu mesmo não aguentava mais, não suportava mais. Eu queria uma mudança, uma transformação na minha vida, né? E me ofereceram ajuda, né? Eu aceitei, porque eu queria uma transformação na minha vida e não sabia como era. Eu não sabia. Eu entrava dentro das igrejas, às vezes até embriagada. Entrava dentro das igrejas lá e chorava e pedia a Deus para mim me desligar daquilo, daquelas amarras, né? Porque eu não conseguia, por exemplo. Inclusive, até uma das últimas ministrações que eu fiz na igreja, você só é livre quando você pode fazer ou você pode deixar de fazer. Então, você é livre. Mas quando você não pode deixar de fazer, aí você está preso. Liberdade é poder de escolha, né? Você poder escolher. Né? Então, assim, quando chegava Sem sexta-feira... o medo da escolha, né, pastor? E sem o receio da escolha. Sim, quando chegava sexta-feira, eu ficava desesperado, como a maioria dos jovens ficam, para curtir o final de semana, para beber, para farrear, para fazer todo aquele negócio todo. Então, eu ficava num pé e no outro, num pé e no outro, num pé e no outro. Né? E eu estava presa, porque eu não conseguia deixar de ir. Pastora, como o Bernardo falou, desculpe lhe interromper também, mas é importante a gente compreender isso, porque o Bernardo falou uma coisa que eu achei ótima. A senhora é uma inspiração para algumas pessoas, né? E para várias pessoas. E para as mulheres em geral que estão vendo esse programa e falam assim, nossa, eu me identifico com isso, ou estou passando, eu passei por isso. Dentro desse seu processo fora da igreja, a questão da sexualidade, a questão do seu sentimento, do que a senhora tem de afeto, de sentimento. Isso pesou também como algo negativo no sentido de que você teve um momento que você pensou isso não é de Deus, como muita gente pensa, né? Isso está me afastando, eu preciso deixar isso também, ou isso nunca foi uma questão para a senhora? Nunca foi muito profundo. Assim, nunca foi uma questão muito profunda, né? Eu achava que estava tudo bem. Eu achava o seguinte, ora eu pensava assim, eu não vou para o inferno por causa disso, não. Entende? Né? Mas, como de fato não vai. Mas como de fato não vou. Mas, ao mesmo tempo, a opressão é muito grande. Sim. Né? A opressão é muito grande. Vamos lá. Então, eu parei, né, essas farras e tudo mais, né? Parei. Então, vamos agora para o Reconnect. Né? Então, que isso é uma experiência pessoal. Sim. Né? É algo assim pessoal, profundo e que eu não esqueço. A minha vida dependeu desse momento. Né? Eu já assisti o programa de vocês algumas vezes, tem coisas bem profundas, né? Que aqui, bom, né? ficamos muito felizes. Boa. Né? E eu posso falar aqui da experiência como testemunho, sabe? Na verdade, eu não frequentava mais igreja nenhuma. Não ia mais para a igreja nenhuma, mas eu tinha esse desejo de transformação. Então, eu tenho uma irmã de sangue minha, que é uma mulher de Deus, né? Raquel, o nome dela. Abraço para Raquel. Um abraço para Raquel, né? Um abraço para Raquel. Um abraço para Raquel. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou morando com ela. Um abraço, né? Triplicado para Raquel. Triplicado para Raquel. Então, assim, eu estava em casa, eu fumava ainda, né? Já tinha parado as farras, mas o cigarro, né, era uma coisa assim muito forte. Para mim foi mais fácil deixar de sair, de beber, de farrear do que de fumar. Não, mas cigarro é um vício complicado, é uma muleta, né? Então, assim, essa minha irmã ia passando na calçada. Eu tinha saído de casa, né? Eu já tinha saído de casa para mim conseguir viver só e não ver, por exemplo, os problemas de casa. Quando eu morava com minha mãe, o que era que acontecia? Qualquer problema, o foco que é sair, farrear, né? Fugir. Então, eu já saí dali para um outro ambiente, eu sozinha, né? E ali, onde a minha irmã ia passando na calçada, porque era mais ou menos perto da casa da minha mãe ia passando na calçada, vinha da igreja, estava com a Bíblia, e disse assim, eu digo, minha irmã, entre. Aí ela entrou, e lá eu, tomando muito café, né?
e fumando um cigarro. E ela disse, eu posso ler aqui uma passagem da Bíblia e tudo? Uma mulher de Deus. Aí começou a ler e eu fumando. Olha, fumante sei não, viu? Falando não, mas fumante é mais educado. Viu? E eu ali fumando um cigarro e ela lendo a Bíblia. Na cozinhazinha de casa, era uma casinha de vila que eu estava morando. E ela começou a ler. E eu vou contar aqui essa experiência, foi uma experiência espiritual que eu tive na cozinha de casa, sem frequentar igreja nenhuma. Sim. Então foi muito assim, muito genuíno, né? Ela começou a ler, leu, depois olhou para mim e fez uma oração e disse, aí segurou assim na minha mão. E depois ela me falou que naquela oração, por isso que ela começou a chorar, ela fechava os olhos, começou a chorar, era Deus dizendo para ela, você vai vê-la como eu a vejo. E ela viu um bebezinho sentado na cadeira, a visão que Deus deu a ela, né? E em poucos minutos, depois da oração, ela se levantou e começou a orar, pegando aqui na minha cabeça, eu sentada, e ela disse, começou a orar. Quando ela começou a orar, eu senti meu corpo assim, mole, e quando eu abri a boca, eu já fui orando em línguas, né? Então, não foi uma impressão, sim, não foi uma influência de uma igreja, não foi, foi uma coisa genuína. Eu tinha acabado de fumar um cigarro, eu estava na cozinhazinha da minha casinha de vila, entende? Então, foi assim, quando Deus pega você, sacode você, você não está contando a vida de ninguém, você está falando de você, da sua experiência. Não tem mais como você ser mais a mesma pessoa. A senhora parou de fumar? Parei. Nesse dia? Nesse dia, né? Porque eu fiquei com vergonha de Deus. Eu fiquei com vergonha, puxa vida, eu imediatamente pensando, tantas pessoas passam 30 anos dentro de uma igreja pedindo a Deus para ser batizado no Espírito Santo, para orar em línguas, e Deus vem aqui, me visita aqui, e eu batizada no Espírito Santo, orando em línguas aqui, e eu vou estar botando fumaça para dentro e para fora. Não tinha mais sentido, né? Também acho que tem muito do que representava os vícios para a senhora, tanto beber, quanto sair, quanto fumar, representava esse momento que a senhora se afastou da família, se afastou de Deus, então aquilo tinha um peso maior do que o simples ato, né? Agora, voltando, assim, eu queria falar um pouco também sobre a questão do acolhimento. Se fala muito, e hoje está na moda, falar sobre igreja inclusiva, sim, sobre acolhimento ao público LGBTQIA+, a mulher, as ditas minorias, só que se tem também a ideia de que acolhimento pode vir, fica calado, e senta lá, né? Como é que foi seu retorno? A senhora teve esse acolhimento? O que é, de fato, o acolhimento que se deve ter em relação à mulher, ao público LGBT, às pessoas com deficiência? O que é como de fato? Como é que a igreja se portou quando a senhora resolveu voltar? A verdade é que eu não voltei. Tudo bem. A verdade é que eu não voltei. Eu, assim, frequentava aqui, acolá, né? E eu queria o que a minha irmã tinha. Do mesmo jeito que Benihim disse que um Catherine Kuhlman, né? Eu quero que ela tenha, né? E assim, eu disse, eu quero fazer o curso que ela fez, né? Ela fez o Rema, né? O Rema Brasil. O que é o Rema Brasil? O Rema Brasil é um centro de treinamento bíblico, né? Centro de treinamento bíblico Rema Brasil, né? Então, eu fiz esse curso, eu não tinha dinheiro, né? Algumas pessoas da igreja pagou para mim, depois a minha mãe pagou para mim, eu terminei um curso de 2 anos, né? Depois fiz mais... Mas é um curso voltado para o sacerdócio? Não. Ele é um curso, é um centro de treinamento bíblico. O que é o Rema? O Rema, o Kenneth Hagin, pegou somente 20% da teologia, ele é praticável. Então, o Kenneth Hagin fez o Rema com esses 20% da teologia praticável. Então, em 2 anos.
Isso assim, mostra, ensina o que as pessoas não ensinam. O que é unção. Né? Então, são coisas mais profundas, né, espirituais. Então, eu fiz o Rema Brasil pedindo a Deus que eles não me descobrissem. Né? Então, eu fiz, como algumas pessoas também fazem, escondido, com relação à sua sexualidade. Sim. Né? Porque a igreja não aceita. Eu não sei como é que está hoje, mas pelo menos não aceitavam. Né? Eu sei que algumas, inclusive até, por exemplo, se você fosse só junto, a igreja disse, não, ou você se casa ou você não pode fazer o curso. Né? Mas hoje, essa sua, desculpa, hoje, essa sua vida pregressa do passado, né? Essa sua vida, a senhora foi experimentar o mundo, foi se descobrir através do mundo. Sim. Né? A senhora vê hoje como uma parte fundamental na sua construção como sacerdotisa? A senhora responde já já. Vamos para o intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Não vou com muitas delongas aqui, sem muitas delongas, porque o papo é bom e eu quero aproveitar que ao máximo a pastora Sara Cavalcante, né? Ela é que é a pastora da Sou Livre, Igreja Sou Livre, que é uma igreja inclusiva, tá? Nós já entrevistamos aqui o Felipe Scarcella também, da Igreja Sou Livre. A gente está falando aqui sobre o papel da mulher, né? A importância do papel da mulher na igreja. Antes de ir para o intervalo, a pastora falou um pouco de sua história até chegar a de fato ser sacerdotisa, ser pastora, né? E antes do intervalo eu perguntei, esse período que ela viveu no mundo mais mundão, né? A senhora acha que foi essencial para a sua construção de hoje como sacerdotisa, na maneira de saber falar, saber tratar os problemas dos fiéis, ou na sua construção pessoal? Bom, o que a Bíblia nos conta a esse respeito é que naquilo que nós tivemos dificuldade, naquilo que nós fomos tentados, é como nós vamos ajudar as outras pessoas, né? A gente vai com mais propriedade ajudar. Por exemplo, eu vejo que mulheres que sofreram muito com a separação, né, dos seus esposos ou esposas, né, elas são usadas por Deus para ajudar outras que estão na mesma situação, né? Então, assim, hoje, você veja bem, enquanto algumas igrejas tradicionais dizem que, por exemplo, a pessoa que bebe é um pecado, né? Então, a pessoa que entra numa igreja achando que aquilo dali é só um pecado e não uma doença, às vezes ela tem a recaída, diz, não, eu vou pecar só um pouquinho ali, né? Que Deus perdoa. Que Deus me perdoa.
Aí o que é que acontece? Ela não reconhece enquanto doença e recai, e quando ela recai mesmo. A história do evite o primeiro gole, né? Enquanto a igreja reconhece somente como um pecado. Eu estou contando para a senhora porque é o seguinte, eu estava vendo numa programação de uma rádio, né, uma entrevista com o padre Dalcides Biscalquim, que era um ex-padre, na verdade, que ele casou, largou o celibato para casar com a apresentadora da Rede Globo, Mariana Godoy. Sim. Né? E até pesquei aqui o nome dele, porque... Complicado. Então, o padre, ele falou o seguinte, foi uma coisa muito interessante, eu vou fazer essa pergunta para a pastora. Que ele falou o seguinte, que ele atendia as suas confissões, muitas mulheres estavam com problemas conjugais. Sim. E homens. Uhum. E ele dava muitos conselhos conjugais. Quando ele largou o celibato e foi casar, e casou, ele tentou seguir os próprios conselhos, ele disse que nenhum funcionou. Então, é isso. Aí eu fico imaginando, uma pessoa que nunca teve experiência pode aconselhar? Pois é, às vezes na igreja eu digo, olha, eu sou passada na casca do alho, né? Ninguém vem querer me manipular ou me ludibriar, porque não vai dar, porque eu já passei por lá. De lá eu já venho, né? Então é daqui para frente. Agora, ser mulher, né, que é a questão hoje aqui do programa, ser mulher e mulher e a igreja, né? Não é tarefa fácil. Para mim, ser mulher, desde quando eu nasci, para mim nunca foi tarefa fácil, né? As tarefas da mulher, como veem a mulher, inclusive no trabalho, né? Simples assim, eu queria trabalhar com carro de som, peguei um carro de som e equipei o carro de som, e alguns contratavam o homem por ser homem. O sistema de som horrível, carro horrível, e o meu era tudo melhor, mas eu era mulher, talvez não tivesse muita credibilidade. Então, eu estou falando de uma das coisas que eu senti. Assim, são coisas práticas. Nós notamos muito, pastora, isso, por exemplo. Nós estávamos falando inclusive, nós tocamos esse assunto com o João Mendes, falando da importância da mulher na fundação da Igreja Católica, parará, que hoje as nossas freiras, que têm um papel importantíssimo na sociedade, mas são vistas no papel secundário. Né? Isso. A senhora nota isso, ou notou no seu retorno à igreja, vamos dizer assim, como pastora, a senhora nota ou notou esse olhar meio de lado para uma pastora? Ou seja, hoje o homem pastor, ele é visto como superior É verdade. Isso é verdade. As igrejas em geral têm sua construção machista, né? Inclusive na inclusiva. Inclusive na inclusiva. Viu? Para mim, chegar aí, né, que na realidade me convidaram para mim ir em uma reunião, que eram pessoas LGBTs, né, cristãs, e que eram evangélicos. Aí eu tinha terminado o rema, né? Não, eu ainda estava fazendo o rema, eu acho. Aí eu digo, e agora? Vou nada, isso não é de Deus, não. Porque eu estava fazendo o rema, né? Então, minha cabeça, né, estava toda... Eu ainda tentando me entender no meio daquela história. Batizado no Espírito Santo. E quando me convidaram, eu fui. Era um dia de sábado. Aí disseram, tá. Aí eu digo, não, isso não é de Deus, não. Fui à reunião. Não volto mais aqui, não. Aí no outro sábado eu estava lá de novo. Entendeu? Aí eles, não venho mais aqui, não. No outro sábado eu estava lá de novo. Então foi 1 ano sem perder nenhum sábado. Né? Foi 1 ano de volta mais aqui nunca. Sim, não volto mais aqui nunca. Mas aí, eu quero falar até aqui o nome dela, Rosane de Castro, né? A Rosane de Castro era da Igreja Batista e disse que tinha surgido uma igreja que aceitava LGBT. Aí eu digo, não acredito, é mesmo, né? Porque eu tinha feito o rema, eu tinha terminado o rema. E aquilo que Deus tinha depositado dentro de mim, eu ia fazer o quê com aquilo? Né? Porque na igreja tradicional não podia. Tem espaço, né? Então, aconteceu que eu consegui o contato, fui direto bati lá, na casa do apartamento do Éder Pereira, né? Que o Éder foi que trouxe essa igreja, inclusive, para cá, para Fortaleza. Né? E lá, a pastora Rejane estava, que era pastora que ela, na época ela não era até pastora, acho que era diaconisa, mas era líder da igreja de Natal, da CCNE de Natal. Hoje a CCNE deve ter, acho que 16, 17 igrejas no Brasil. Né?
Então, ali, ela disse que Deus falou com ela. A pastora da igreja chegou. Aí eu disse, quantos vocês são? 5, 6? E vinham trazendo 18. Porque aquele grupozinho que a Rosane fazia, já tinham 18 pessoas. Já tinha uma congregação formada. Já tinha congregação ali, né? formada. Pastora, deixa eu lhe perguntar uma coisa para a gente começar a falar sobre a questão da inclusão. Inclusão, inclusive, não só da mulher, mas de todas as minorias, como a gente está falando, inclusão do ser humano como ele é. A gente tem a ideia, existe no imaginário popular, a ideia do pastor, do sacerdote como um fator de poder e de verdade absoluta. Se fala muito na questão da inclusão, mas uma inclusão mais como a gente falou, assim, senta lá e fica quieto que está tudo certo. Não seja você, né? Quando a senhora teve essa volta, a senhora estava falando que teve esse momento que ficou um pouco meio que não querendo ser você mesma, porque não era de Deus, enfim, renegando algumas coisas que fazem parte do que você é, mas teve essa volta, encontrou a igreja inclusiva, mas como é que funciona essa inclusão? Por exemplo, a gente vê pastores falando assim, eu acolho a mulher, mas ao mesmo tempo na pregação falam do casamento como uma instituição absoluta que por mais que seja abusivo, que a mulher apanhe do marido, Deus quer que você mantenha, que você salve aquele homem. Esse tipo de abordagem, esse tipo de discurso, não é um discurso complicado, eu aceito homossexual, né? mas não aceito homossexualismo. Exatamente. Nossa homossexualidade não depinta, né? Assim, se encaixa ali. Isso existe ainda hoje. A igreja, inclusive, ela tem desconstruído isso. Como é que isso está funcionando na prática? A igreja inclusiva, de fato, hoje, a maioria das igrejas inclusivas, elas têm um modelo muito parecido com as igrejas tradicionais, né? Basicamente, a pregação é a mesma, né? E agora, a diferença vamos lá, encontro de casais. Aí tem os casais da igreja, que faz encontro de casais, né? Estou falando aqui de outras igrejas inclusivas, né? Porque a Sou Livre, hoje, ainda está em construção. Aqueles 2 anos de pandemia aí deu uma balançada aí no meio do caminho, né? E ainda é assim. As igrejas tradicionais, a maioria delas também trabalham assim, né? Infelizmente. Isso é algo que eu não sei quando é que esse câncer, né, vai ser extirpado. Né? Não sei, porque as mulheres continuam sofrendo, né? Elas algumas delas fingem que estão felizes, mas na verdade não estão, né? Querem ser elas se acomodaram, né? Uma parte delas. A questão do feminicídio, da morte da mulher, hoje é uma epidemia, é uma coisa assim, muito preocupante. E eu falo porque eu já ouvi casos, né, de pessoas relatando algo que aconteceu de fato, de casais que foram para esses encontros, e lá ficou muito claro que o marido era extremamente abusivo e que ele, né, praticava uma violência doméstica contra essa mulher. E o que foi pregado, o que foi dito é que era para manter o caso porque Deus queria, vamos salvar, vamos mudar. Não houve mudança, a pessoa morreu, né, foi assassinada. Então, assim, é muito preocupante, é muito complicado isso, porque, na verdade, na minha concepção, a igreja foi conivente, foi cúmplice de um assassinato. Né? Então, a Sou Livre hoje, como é que ela lida com essa questão? Por exemplo, de um relacionamento abusivo, do papel da mulher na sociedade, na prática. Qual é o aconselhamento que se dá? Apesar de que Deus quer que o relacionamento se mantenha, a pastora pode chegar e dizer assim, não, acho que você deve se separar, acho que está na hora de se divorciar desse homem. Sim. Tipo, cria vergonha. Eu particularmente, né, enquanto pastora, dependendo do caso, cada caso é um caso, né? Mas se for para separar, separa. Essa coisa de você ficar até praticamente ser assassinada, né, como as igrejas tradicionais. Praticamente mesmo, né? Literalmente ser assassinada. Você vê também a questão do lesbocídio, por exemplo, né? Sim. Do lesbocídio. Na verdade, essas mulheres lésbicas dentro das igrejas tradicionais, elas são, que eu não falo só elas e eles, né? Eu estou falando mais elas porque o nosso assunto é esse. Elas são massacradas, né? E
por essa questão machista, patriarcal e tudo, é pior, né, do que os homens. Porque diz assim, não, você arranja um marido aqui na igreja que dá tudo certo. Então, elas são oprimidas de uma certa forma, que existe um termo agora utilizado, né, inclusive pelas mulheres lésbicas, os movimentos, que as mulheres lésbicas dentro das igrejas tradicionais, elas não se suicidam, elas são suicidadas. De fato. Entende? Elas são suicidadas, porque vai até o extremo, ao limite. Sobretudo aquele discurso da cura, né? O discurso da cura gay, que foi ontem quer dizer, vai ser, né, ainda, o programa da Lana Soraya, né? Tudo aqui na TVC. Né? Tudo aqui na TVC, o programa da Roda de Mulheres, que vai ser cura gay, né? Então, assim, esse é um problema que existe, né? E você vê aqui o Jeová, né? Que Jeová que estava aqui, falou e disse, né? Exatamente tudo, porque naquele tempo as mulheres, como ele estava especificando aqui, as mulheres fiquem caladas na igreja, né? Que as mulheres não falem e perguntem em casa os seus próprios maridos. Aí pega-se, porque a Bíblia não é para se ler literalmente. Sim. Então, veja bem que a própria igreja católica não queria que as pessoas lessem, porque não iam saber interpretar, porque a Bíblia ela é interpretada, né? Ela é interpretada... Depende da conveniência, né, pastor? Através da exegese, do estudo. Por exemplo, eu estou fazendo agora teologia na Unida, né? Unida de Vitória, onde ela não é ligada a nenhuma religião. Isso é muito legal, sabe? Porque não tem aquela influência. É uma coisa mais laica. É uma coisa mais Pastora, laica. Desculpa, Roberto. Eu estava dizendo assim, a Bíblia, ela é lida de acordo com a conveniência de quem lê, né? Tem mais de 100 traduções. Nós vemos, por exemplo, muitas pregações onde o sacerdote, ele fala, ou a sacerdotisa, eles falam de forma literal, se convém. Isso. Ou se fala de forma interpretativa também. Se convém. Mas isso é do ser humano, né? A gente interpreta a história de acordo com a nossa visão. Isso. A senhora tem falado muito sobre a questão do LGBT. A senhora, não sei se pode falar sobre a sua orientação sexual, se teria algum problema? Sim, eu sou lésbica. Pronto, a senhora é mulher lésbica dentro da igreja. Mulher lésbica dentro da igreja. A gente entende, porque conversamos com o Felipe, que é um grande amigo, sobre a questão da necessidade de acolhimento da Sou Livre, de ser uma igreja inclusiva, mas existe também outro fator que eu acho que é um contraponto ali, e vocês ficam as igrejas inclusivas ficam meio tentando equilibrar esses dois pontos, que é o ser inclusivo, ok, ser acolhedor, ok, mas não virar também um gueto. Isso. Né? O que é que o homossexual, o que é que a lésbica, o que é que a pessoa trans, não binária, o que é que ela quer? Ela quer ser incluída dentro de uma sociedade. Isso. E não ter um gueto na sociedade, acaba tendo um gueto na igreja também. Só tem gay, como se fala, né? Então, foram 10 anos numa igreja inclusiva, né, que foi a CCNE, que 99,9% são gays. Né? Acaba virando um gueto. Isso. Onde a pessoa que não é gay não se sente à vontade lá, então cadê a inclusão? Isso. Então, a Filadélfia, que foram 3 anos, também inclusiva, e para mim é uma experiência nova, a Sou Livre, né? Vem com uma proposta diferenciada de ser uma igreja afirmativa, que hoje se chama afirmativa, onde todas as pessoas são bem-vindas. O pessoal se afasta mais das igrejas inclusivas, os héteros e os não binários e tal, porque realmente se transformou como você diz, num gueto, né? E é importante? É muito importante. Quanto mais igrejas inclusivas abertas, melhor, né? Mas a Sou vem de uma forma diferente agora, né? Já a proposta dela já era essa. Hoje nós temos na igreja, por exemplo, na parte de liderança, é um casal hétero, né, que vem da igreja tradicional. Hoje nós temos mais duas irmãs hétero e uma bissexual, né? Então, isso é muito importante para esse momento, sabe? E outras pessoas, mas pode, sim. Tem homens, mulheres, héteros, não binários, trans, crianças, homossexuais, mas tudo na igualdade. Na igualdade. É isso que mas a senhora entende que isso né? é ainda resquício de uma catequização
cristã, mais enraizada, mesmo nas pessoas que buscam uma igreja inclusiva, mesmo assim elas carregam em sua essência ainda aquele... Porque, por exemplo, vimos em religiões de matriz africana, né? Que sempre acolheram a todos, né? Você não tem... O hétero convive muito bem com o homossexual, convive muito bem com o trans, tem lideranças trans, né? De forma muito tranquila. É muito mais tranquilo, por exemplo, do que algumas igrejas até inclusivas. Por quê? Porque talvez essas pessoas não tinham tanto enraizamento cultural cristão. Sim. A senhora acredita que mesmo as pessoas que estão se abrindo para isso ainda tem essa raiz ancestral, preconceituosa? Judaico-cristão. Né? Judaico-cristão, ocidental. Tem sim. Tem sim. Essa aí é uma senhora, verdade. por exemplo, está falando, não vou não, isso não é coisa de Deus não. Sim, exatamente. Estava no lugar de fala e ao mesmo tempo a raiz lhe traísse, né? A sua ancestralidade a traísse, aquela memória ancestral, né? É porque foi criada lá, né? E aí... É um processo de desconstrução cotidiano, né? Desconstrução. Isso daí a gente chega e conversa, muitas pessoas ainda chegam com essa tradição e até para elas dizer, será que isso é de Deus? Mas como a gente abriu o programa e a gente está terminando, mas eu queria também fechar o programa com o que o Bernardo falou. A senhora está aqui como um exemplo, né? Como alguém que as pessoas podem se identificar. Então, que recado a senhora daria para hoje quem é mulher, quem é homossexual, mas que tem esse chamado cristão? O que ele pode fazer hoje para poder se livrar de ser suicidado, né? Primeiro que não é pecado, né? A gente pode começar assim, né, pastora? Então, primeiro o que sua fazer? sexualidade Onde não é pecado, o que procurar, por exemplo? Pode Deus até é vender o peixe da sua igreja, porque é uma igreja bonita, é uma igreja inclusiva, é uma igreja que a gente, assim, eu acho muito bonito o papel de vocês. Mas para onde é que ela deve ir? O que ela deve fazer? Bom, eu só posso chegar aqui depois que eu lhe dizer também para os telespectadores, né, os reconectados, né, isso, né, que eu, enquanto mulher, para mim assumir a CCNE na época, né, quem era o líder era o Éder. Então, houve um problema, não vou, coisa de dentro da igreja, e ele estava com talvez nem 2 anos na igreja, né, assim, de liderança, e eu era vice-presidente da igreja. E eu tive que assumir. A história do só tem tu, vai tu mesmo. Né? E eu tive que assumir enquanto mulher e ter o pulso forte. Mesmo sendo amorosa, mas ter o pulso forte. Não sei se vocês ouviram falar da época, em 2010, que nós fomos atacados, nós fomos ameaçados de morte. Sim, quando a gente chamou o Felipe, estava bem quente ainda nós fomos ameaçados de morte. Né? Lá, foi em 2010... a CCNE ainda era no Jardim América, né? E eu era líder, era presidente, era pastora, eu era ali a igreja comigo. Então, por muito menos, outras pessoas teriam desistido. E nós não saímos de lá, ninguém arredou o pé, digo, ninguém vai sair daqui. Então, quem não voltou mais, não voltou, a igreja foi se refazendo, até que... das últimas vezes, a igreja estava dando 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Né? Então... e que ameaçavam eram os próprios evangélicos? Não sei. Não sei. Mas teve Polícia Federal, teve um rebuliço, a coordenadoria da diversidade aqui de Fortaleza, da prefeitura, na época era a Luiziane. Né? Depois eu posso passar para vocês a do G1, né? Porque saiu no G1, saiu Folha de São Paulo. Foi A primeira vez que a gente chamou o Felipe aqui, a gente ainda até falou um pouco sobre esse assunto, era uma coisa que ainda estava muito quente. E eu mesmo, enquanto mulher, né? Eu consegui administrar, segurar ali, né? E disse, Deus... tu só me coloca nessas assim, porque são difíceis, missões, né? São difíceis, né? Tranquilos. E aí, eu fiquei 10 anos, né, na CCNE. Foi muito bom, São Paulo, Fortaleza, pregando em vários lugares, né?
as pessoas me convidavam. E, enquanto mulher, assim, até para me aceitar também um homem não foi fácil quando eu me converti, né? Porque eu lhe disse: Jesus, como é que eu vou te amar se tu é um homem? É uma pergunta pertinente. Eu, quanto homem, vou falar, é difícil, viu? Porque, raça, nós. Sim. Viu? Mas aí Deus respondeu. Deus respondeu. Ele me mostrou o meu sobrinho de 4 anos de idade. É assim que Jesus é. Puro, né? Puro. Então, aí já... Né? Então, sem assim, a contaminação da masculinidade tóxica cultural. O que a senhora diga? A gente está com o tempo meio estourado. Certo, tá. O que a senhora diria para essas mulheres? Perseverem. Porque não está no passado, está no presente. A história ainda, infelizmente, continua. A Bíblia precisou acontecer a releitura bíblica para a questão da escravidão, né? Houve a releitura bíblica para a questão da mulher, né? Que muitas igrejas não aceitam mulheres pastoras, né? E agora está tendo a releitura bíblica de um tempo para cá, a questão LGBT, né? E essa releitura bíblica com relação à mulher, eu digo, ainda está acontecendo, né? Porque você, exatamente, como a gente falou, a dificuldade. É uma desconstrução cotidiana também, né? Ainda existe essa dificuldade. Mas eu digo, não desistam. E vai aparecer suas redes aqui, pastora, e as pessoas podem lhe procurar também, né? Para ter uma orientação. E caso lá, queira também ir na Soul. Na Soul, né? A Soul hoje, como eu falei há pouco, é uma igreja afirmativa, onde nós, de fato, recebemos todas as pessoas. Todos os domingos, às 17 horas, tem um café maravilhoso lá, né? E às 18 inicia o culto. Todo mundo já de barriguinha cheia. Coisa boa. Coisa boa. Pastora Sara, foi um prazerzão ter a senhora aqui. Senhora, é um amor. Muito obrigado por estar nosso Espero tê-la aqui mais vezes. Sim, a gente tocar nesses está assuntos. à disposição. Muito obrigado, pastora. Sua história é inspiradora. Espero que tenha inspirado também vocês. Nos reconectamos. Tá bom? Nos reconectamos sempre. Obrigado, Roberto. Obrigado, pastora Sara. Obrigada a vocês. Muito obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa aqui para a Reconnect. Um excelente domingo. Se perdeu esse papo fantástico, ou parte dele, vai no YouTube. Quer tirar dúvidas? Tata Pastora Sara. Obrigado, até a próxima semana. Vou lá tomar o café, viu, pastora? Tem um bolinho também. Bolo de milho.